É muito ruim. Mas, enfim, queridas, bom dia. Acho que são meninas só que temos hoje aqui no grupo, né? Eu dei uma zapeada ali no chat e vi que só tem meninas. Então, bom dia a todas. Mais um encontro nosso aqui para a gente ampliar um pouco essas nossas ideias sobre o sistema de numeração, sobre como construir número, e como a professora Vânia falou, vocês são muito estudiosas, né, Vânia? Assim, demonstram que estão bem preocupadas, que estão dedicadas, estão lendo, discutindo. Sei de grupos que estão se encontrando, grupos interestaduais aí, isso é bem bacana, a gente fica bem feliz de ver essa interação de vocês. E vamos seguir então, né? A gente está no o nosso percurso, deixa eu passar o cronograma logo aqui, ó, hoje é o dia 10, né? Faltam 3 encontros para a gente chegar no sistema de numeração decimal, que é o nosso ponto final, né, Vânia, do nosso percurso. Mas vocês devem estar percebendo que a gente está caminhando como se fosse o processo mesmo de produção na escola, né? Como acontece isso com as crianças. Então, esse movimento é o que a gente está fazendo, de como é que eles chegam no sistema de numeração, onde é que começa e para que a gente consiga chegar onde a gente propôs no início do curso. E aí, para esse encontro de hoje, nós pedimos a vocês uma leitura do texto sobre coleções. E por que a importância do trabalho com coleções em matemática. E vocês não só fizeram a leitura, como trouxeram algumas sugestões de como a gente pode trabalhar isso em sala de aula, essa questão da construção do conceito de número. Tá? E aí, para pensar em coleções, a ideia de que, ao colecionar coisas, além da gente estimular a criança a aprender matemática, a construir o conceito de número, a trabalhar a questão da contagem, da codificação, além disso, tem a questão da linguagem que a gente desenvolve e também a parte social que vocês que leram o texto viram o porquê dessa ideia do trabalho do desenvolvimento social das crianças no trabalho com coleções. E aí a gente traz uma análise aqui, e aí, Vânia, você vai me colocando o que as meninas forem pontuando aí no chat para a gente fazer a interação, porque eu não estou conseguindo, tá? Uhum. Então, nós pegamos o texto de coleções da Kátia e fizemos um apanhado das principais ideias que estão postas ali no texto, tá? A primeira coisa que ela fala com relação à coleção é como iniciar uma coleção. E aí ela fala do interesse das crianças. Vocês devem... Quem tem experiência com crianças, nessa faixa de idade, dos 5, 6 anos, percebe que algumas turmas têm maior interesse por coleções, e isso é quase que natural. Eles falam das coleções, eles sugerem fazer coleções. Outras turmas não têm tanto interesse, sim. Não é que não têm interesse, mas elas não despertaram o olhar para a coleção. E aí, uma das situações que a gente pode conduzir é conversar com eles, começar esse trabalho conversando com as crianças sobre coleções. Então, perguntar a eles o que é uma coleção, se eles conhecem alguma coleção, se eles fazem alguma coleção, se na casa deles alguém faz coleção de alguma coisa, e como é que as pessoas organizam essa coleção. Então, o primeiro momento é mesmo de despertar o interesse das crianças para esse movimento, que para nós é intencional. Nós temos um objetivo com essas coleções, mas eles também têm quando fazem, mas não é o mesmo objetivo que o nosso. Então, a gente tem que conduzir esse olhar das crianças para que eles olhem para aquilo que a gente pretende, né? E aí, depois que a gente faz essa conversa, de saber se eles sabem o que é uma coleção, depois que nós entendemos que eles já sabem o que é, aí vem o momento de solicitar objetos para essa coleção. A Kátia fala lá de até 4 objetos, mas por que a gente pede até 4 objetos? Porque as turmas, em geral,
turmas de crianças de 5 e 6 anos, geralmente tem em torno de 20 crianças, né? Essa quantidade aí. E de 20 a 25, né? Algumas até mais, a gente sabe. Mas o ideal é que seja até 25, né? O adequado. Então, a gente pede que eles tragam até 4 objetos, porque senão passa de 100, então fica uma quantidade muito grande para a gente controlar isso, fica mais difícil. Até porque eles estão num processo de apropriação e de construção dessa sequência numérica e não estão, às vezes, tão avançados como a gente gostaria para ter muita quantidade de objetos. Então, a gente pede que Fernanda, até 4. Tem gente, a Luciane colocou que tem 28 alunos na Olha sala. aí. Eu falei, o ideal seria de 15 a 20, no máximo, né? Mas a gente sabe que tem. Eu sei porque eu já peguei turmas de 5, 6 anos que tinham quase 30 alunos também, né, Luciane? Você bem o que é isso? Não é fácil. Não é fácil. Mas aí, por isso, então, que quando a gente vai pensar em turmas numerosas, e a gente precisa sempre, todas as vezes que eu penso, ou que o nosso grupo pensa, em algum tipo de formação para vocês, a gente sempre tem esse cuidado de pensar em propostas que nós, primeiro que a gente já tenha vivenciado, que aí é o melhor, né? E também que sejam possíveis de serem adequadas a qualquer grupo, a qualquer quantidade de crianças por turma, né? Então, essa também é uma atividade que pode ser. Então, vamos supor, a Luciane, que tem 28 crianças, ela vai ter, se todos trouxerem 24, ela vai ter aí já mais de 100 objetos, já passa dos 100, tá vendo? Então, é isso que eu falei. É só a questão do cuidado que a gente tem que ter para decidir na hora quanto que a gente pede para trazer. Então, aí a Luciana pede só 2, né? Aí eu pede 3, para ficar numa quantidade razoável. E aí que eles sejam pequenos, porque para a gente acomodar e guardar, né, esses objetos na sala de aula, nem sempre a gente tem um espaço muito grande ou um local muito adequado para a gente guardar, então a gente tem que produzir caixas, enfim. Então, para o acondicionamento dos objetos, é melhor que eles sejam pequenos e, claro, não perecíveis, para que eles fiquem na sala de aula durante o tempo que a gente for trabalhar com essa coleção, com essas coleções, se surgirem mais de uma, né? E aí depois a gente vem para o momento em que eles apresentam esses objetos. Então percebam que a gente não chega assim, oi pessoal, bom dia, hoje vamos fazer uma coleção? Não pode ser assim de supetão, não pode ser dessa forma muito focada no nosso objetivo, mas sim no da aprendizagem deles. Então primeiro a gente trabalha com a questão do interesse, chama a atenção deles para esse foco dessa coleção, pede que eles tragam objetos para a coleção, e quando eles trazem, a gente propõe uma roda de conversa para que eles apresentem aquilo que eles trouxeram. Então, as crianças vão dizer, eu trouxe uma presilha de cabelo, eu trouxe um cavalinho, ela vai dizer o que ela trouxe, né? Ela vai apresentar esses objetos que ela trouxe. E sobre a seleção, ainda nessa roda, as boas perguntas, como a gente vem sempre colocando, né? O que vocês trouxeram para essa coleção? Como vocês conseguiram esses objetos? Vocês escolheram sozinhos? O papai ou a mamãe ajudou? Alguém ajudou vocês? Quem trouxe 4 objetos? Porque tem criança que não traz 4, que traz 3, que traz 2. Então, quem trouxe 4? Como é que vocês têm certeza de que você trouxe 4 objetos? Então, essas perguntas, elas atuam no nível da metacognição, que são perguntas que parecem óbvias para a gente, mas quando você pergunta para a criança como é que ela tem certeza de que tem 4 objetos, eu estou fazendo com que ela pense sobre o entendimento que ela tem de 4 quantidades, no caso dos objetos que ela trouxe ali. Entende? Então, as perguntas que a gente faz, por mais que por vezes pareçam óbvias, elas têm essa função mesmo de fazer, um exercício de metacognição da criança. Ela vai pensando sobre aquilo que ela possivelmente até sabe. Ela sabe que tem 4, mas por que tem 4? O que me garante que tem 4? É essa que é a ideia. Aí a gente perguntas. retoma
aquele texto da Rangel, né? Então, se eu conto aqui 4, esse negócio é meio atrapalhado aqui, se eu conto 4, 1, 2, 3, 4, onde tem 4, ele fala aqui 4, ele ainda não fez a inclusão hierárquica, porque está no posicional. Então, quando você pergunta, me mostre, como você tem certeza, ele mostra só o último elemento, de novo, retomando o texto da Rangel, ele ainda não se apropriou da quantificação, né? Só fazendo uma ligação com... Isso, ótimo, Vânia. E é bom porque, assim, a hora que eles vão contando, naturalmente eles separam com a mãozinha, né? 1, 2, 3 e 4. Eles puxam com a mãozinha o objeto que eles estão contando. O ideal nesses momentos de contagem, quando a gente quer que eles entendam que esse 4 se refere à quantidade 4 e não à posição, é ter uma caixinha, uma cestinha, um saquinho transparente, algo que a gente possa colocar os objetos dentro para eles entenderem esse movimento de... Como se fosse aquela história de conjunto, vocês se lembram disso, né? Quando a gente tinha os livros nossos de educação, tanto de educação infantil quanto de anos iniciais, primeiro e segundo ano, principalmente. Muita teoria de conjuntos. Lembra, Vânia, desse período dos livros didáticos? Sim, tinha os sim. conjuntos para ligar, aí tinha que envolver com uma coisa, uma forma meio oval ou circular. E aí eu brincava, eu até fazia uma brincadeira com as minhas professoras na época, quando a gente conversava, eu falava, gente, se eu fizer um triângulo em volta dos objetos, é conjunto? Aí elas diziam, não, porque para elas o entendimento de conjunto estava no formato daquela linha que circundava os objetos. Então, não tem a ver com isso. Então, eu posso pegar uma caixa e botar os 4 objetos dentro. Quantos tem aqui? 4. Eu posso pegar uma cestinha e continuo com 4. Eu posso pegar um saquinho plástico, fechar, e quantos tem aqui? 4. Então, o conjunto não é para ser representado pelo formato da linha que envolve, mas sim pela quantidade. Então, quando a gente pede para que a criança, como é que você tem certeza de que tem 4? Ele vai contando um por um, você oferece uma caixinha, uma cestinha, um saquinho, então põe aqui dentro. Vamos botar aqui. Então, quantos tem aqui? 4. Fecha o saquinho. Depois até a gente pode falar disso aí mais para frente, eu não quero adiantar não, porque essa ideia do saquinho também vai aparecer, que é uma coisa que eu fiz muito. Mas ainda não chegou no momento aqui agora. Então, chegamos, pelo menos, aqui na ideia de que tem 4, estão quantificando. E a quantidade são elementos descontínuos, né? Que é diferente de medida. Então, eu pego o objeto, né? Então, é outra ideia importante também. São naturezas diferentes. Isso é importantíssimo. É muito bom você lembrar. Muito bom. Porque nós temos, nessa questão de quantificar, nós temos duas naturezas que a gente às vezes não se dá conta. Eu acho que foi no encontro da semana passada que a gente falou do tamanho e uma das meninas aqui falou do comprimento. Não teve um episódio desse que a gente falou que alguém pensou que quando a gente fala de tamanho, eu só me refiro a tamanho quando eu falo de comprimento ou de largura ou de altura. Teve alguma conversa nossa sobre isso. E eu falei que eu posso falar de tamanho do número em relação à quantidade, que é isso que a professora Vânia acabou de dizer. Então, nós temos as quantidades que são de natureza discreta ou descontínua, que é esse que eu posso contar um a um. Agora, por exemplo, quando eu pego uma forma, né, com um bolo, para eu conseguir distribuir esse bolo, esse bolo ele é contínuo. Ele é uma grandeza contínua. Eu preciso partir o bolo em pedaços ou em fatias, e aí eu distribuo as fatias. Então, é muito importante que as crianças percebam, mas não que eu vá dizer para elas que é contínuo e o que é discreto, mas que elas percebam que ali eu posso contar um a um. Que quando eu agrupo, eu tenho essa quantidade 4.
Então, eu tenho vamos supor, uma presilha, um cavalinho, uma boneca e um carrinho. Cada um é um. Quando eu junto, eu tenho 4. Ao todo, eu tenho 4. Se eu ficar só com a presilha, com a boneca e com o carrinho, eu tenho 3. É aquela ideia, por isso que a gente trabalhou aquela ideia da inclusão hierárquica no encontro passado, porque a criança precisa perceber que essas quantidades dependem da sequência, da própria sequência que eu estou realizando. Tá? Ó, elas estão falando aqui, a Luciane falou que em inglês, né, quando a gente fala descontínuo e não contínuo, em inglês é levado em consideração para usar o artigo definido ou indefinido. Nunca tinha relacionado esses conceitos. Ela está fazendo essa relação agora, né? Isso aí. É muito interessante. Agora, a Viviane, podia abrir o microfone, porque eu estou fazendo anotações aqui também. Em que momento que você fez relação com a invariância numérica e reversibilidade do pensamento? Porque a Fernanda estava falando e a Viviane colocou essas duas ideias que foram colocadas a semana passada. Mas você podia abrir o microfone, por favor, se você puder? Para a gente entender a sua relação com o que a Fernanda estava falando, porque eu me perdi, eu estou fazendo anotação, tá? Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim, ai, coisa Sim, boa. Bem? Tudo bem. Então, quando ela falou da questão de levar os 4 objetos da coleção, e quando ela pergunta para a criança quantos objetos ela trouxe, e ela quantifica apenas o último dedinho, que ela conta e fala 1, 2, 3, 4, e só no último dedinho que ela identifica que tem os 4 elementos. E aí, como na aula passada vocês falaram da invariância numérica e da inclusão hierárquica, eu fiz essa associação, que ela ainda estava na inclusão hierárquica e também na reversibilidade de pensamento, que ela estava associando o tamanho à quantidade ainda, ela não conseguia ainda, de fato, ter essa inclusão hierárquica. É porque esse é um movimento, Viviane, obrigada, viu? Obrigada a vocês. Esse é um movimento ele é um processo, né? Ele não é imediato. Então, a criança vai precisar realizar. Então, essa situação que a gente está falando agora, ela tem que ser retomada em vários momentos, em vários contextos diferentes, até que a criança se percebe, de fato, que ela não está que o 4 que ela está falando não é do último, mas é do todo, da quantidade. E isso não tem um momento planejado para isso acontecer. Ao longo do período que começa ali no início dos 5 anos, a partir dos 4 anos e meio, 5, isso vai até os 7 anos e meio, por aí. Então, esse processo. Algumas crianças vão se percebendo isso mais cedo, mas não porque elas são melhores ou mais inteligentes, não tem a ver com nível de inteligência, tem a ver com percepção realmente. Esse tempo tem que ser dado mesmo, porque é esse período que é previsto para que eles desenvolvam esse conhecimento, esse conceito, essa ideia de quantidade. Então, por isso que a gente vai passar o curso inteiro falando dos momentos. Nós trouxemos lá a história do Camilão. A cada encontro a gente traz uma proposta para vocês verem o quanto é importante essa ideia de estar sempre contando, quantificando e perguntando quantos tem, até que em um dado momento a criança fala assim, então aqui tem 4. Cadê o 4? Aí ela pega os 4. É verdade. E essa questão da compreensão, ela acontece também na fala. É muito engraçado quando você pergunta para uma criança, meu filho fala assim, mamãe, tá tudo sujado aqui, eu correi, eu brinquei, que ele ainda vai associando de acordo com o que ele vai aprendendo, com a experiência. É, isso mesmo. E você percebe uma coisa, Viviane, ele fala sujado. Aí você fala, meu filho, você não vai dizer para ele, meu filho, quando você não vai falar do tempo verbal, você não vai falar do tipo da forma como você comunica essa ideia. Mas você fala, meu filho, tá sujo, né? E você fala sujo, você fala sujo, você fala sujo durante
tempão, aí um dia ele fala sujo. E você fica assim, nossa, ele não fala mais sujado. Porque é bem esse movimento, né? Eu sempre costumo dar o exemplo do mais maior, que as crianças falam, né? Ah, esse aqui é mais maior, esse aqui é mais maior. Aí a gente fala assim, ou é mais grande, eles falam, né? Mais grande. Eles falam, não, esse é maior. Mas eu não paro para uma criança de 4 anos e meio, 5, e digo para ela, querida, olha só, existe um negócio chamado superlativo. E você tem que usar. Quando você quiser indicar que a coisa é maior, então você usa o superlativo maior, que é o superlativo de grande. Não posso falar isso para a criança. Então, qual é o caminho que eu uso? O da linguagem, que você está perfeitamente correto. É isso aí. Então, é o caminho da linguagem que a gente vai usar. Por isso que a gente está falando aqui que tem que insistir nas... Mas, assim, não é repetir a mesma atividade toda semana. Mas é por isso que o planejamento é importante. Se o meu objetivo é que eles quantifiquem, eu tenho que planejar para o meu mês inteiro. A cada momento que eu pensar na semana, e a cada semana, em contextos diferentes em que eles possam realizar ações de quantificação. E aí, ao final de um período, acontece isso. Você fala assim, tá, quantos aninhos você tem? Ah, eu tenho... Quantos carrinhos tem aqui nessa caixa? Ah, tem 6. Cadê os 6? Cadê os 6? Aí, pega, tá aqui, os 6. Enquanto ele disser que o 6 ele tem que contar e pegar o 6º, ele ainda não consolidou essa ideia. E é o tempo mesmo que vai fazer com que a criança compreenda isso dessa forma. Ó, né? elas estão colocando aqui. Olha, depois a gente sente saudade do tempo em que eles falam sujado. Meu filho sempre fala, eu sabe, 5 anos, né, Renata? De muitas coisas, né, a gente vai sentir saudade. Sim, e é muito fofo esse processo todo. A Lídia, acho lindo a apropriação da linguagem dos pequenos. A Vânia, eu também acho lindo esse processo de aprendizagem. Eu também, a Viviane. E assim também acontece com os números na ideia de quantificação. Eu tenho 10 dinheiros para comprar biscoito. Também usa mesmo, eles falam 10 dinheiro. E quando você dá um troco também, eles não usam o valor posicional, eles querem várias notas. Então, você pode dar 10 notas de uma e uma de 100, eles querem as 10 notas de 1, né? E não a de 100. Né? Porque eles são muito vinculados à quantidade, né? E, olha, quanto a essa diversificação de atividades, a gente está com um grupo de professores que está entendendo sobre isso, né? Então, porque a gente teve histórias, a gente teve jogos, a gente teve parlenda, a gente teve projeto, a gente teve quadro numérico. Então, olha que bacana. Então, vocês estão mostrando que é importante essa diversificação. Então, retomando, a gente vai e volta, porque a gente não tem olho no olho, tá certo, gente? Mas vocês podem dando feedback aqui no chat para a gente. Vocês estão muito repetitivos, vamos lá. Ou colocar a questão, tá bom? Vamos lá, Fernanda. Não. Bom, aí, depois que a gente passa dessa fase de conversar sobre como eles escolheram os objetos, vamos trabalhar com a questão da estimativa, que é um dos caminhos para que as crianças pensem em quantidades, mas não de forma direta. Eles precisam realmente pensar na quantidade. Então, quando a gente pergunta assim, gente, se a gente juntar todos os objetos que vocês trouxeram, quanto será que a gente vai ter? A gente vai olhar para esse monte de objeto que está no meio da roda, mas a gente não vai contar. A gente vai ficar olhando e vamos pensar quantos objetos será que tem ali. E aí, o processo todo, especialmente nessa fase, ele tem que ter muito registro para que as crianças, já que nós estamos com foco na escrita, né, e na produção, na leitura e na escrita também dos números, é importante que a gente trabalhe com a questão do registro. Quantos vocês acham que a gente tem aqui? Tem criança que vai dizer 100, 1000, porque eles adoram números grandes, né? Então, eles vão falar, alguns falam números um tanto quanto aleatórios. Mas tem crianças que vão
fazer pequenas aproximações, vamos dizer 10, 4, porque eles ainda não fazem aquela ideia assim, peraí, nós somos aqui em 20, e cada um trouxe 4, então 4 mais 4, não, eles não estão nessa fase, tá? Então a gente não vai esperar esse tipo de estimativa deles. Então, as estimativas aqui, elas são mais para a gente observar como é que eles se referem a essas quantidades. Não para pensar em estratégias de estimativa, não. Por favor, meninas, não vamos pegar as crianças de 5, 6 anos e ficar fazendo essas estimativas já mais consolidadas, né? Mas a ideia é na segunda série. É isso, no segundo ano. Terceiro ano. Segundo, terceiro ano já dá para fazer esse tipo de estimativa, mas no 5 anos e no primeiro ano, aos 5 anos e lá aos 6 no primeiro ano, o que a gente quer com a estimativa, o objetivo dessa pergunta é: que números eles vão dizer? O que será que eles vão dizer de quantidade? Será que eles fazem a associação do que está aqui, desse monte de objetos, né? Que a gente pode até espalhar os objetos na roda para eles olharem, mas a gente não quer que eles façam essa contagem 1 a 1, porque o que a gente quer agora é justamente só a estimativa. Aí vai lá a professora, ou no seu caderno, ou num quadro, ou num papel que seja depois afixado para eles verem, coloca o que eles disseram. 20, 30, 35, 15. Eles vão falar quantidades variadas, a gente vai anotando essas quantidades para ter esse registro. Porque na sequência vem a questão da organização para a contagem. Então, quando eu falo em organizar para contar, não é que eu vou organizar, não sou eu que vou organizar. Eu vou perguntar para eles: gente, agora vamos contar para ver se o que a gente achou que tinha, será que tem mesmo? Olha só, a Fernanda pensou que tem 20. Será que tem 20? Como é que a gente pode saber se tem 20? Ou se tem mais do que 20? Ou se tem menos do que 20? Como? Então, eu jogo para eles essa situação. Como é que a gente pode fazer a contagem? É muito... Agora, falando do lugar de professora de educação infantil, quando a gente faz essa pergunta, quem é professor de educação infantil aí deve estar rindo agora junto comigo. Quando você faz essa pergunta, tem uns 5 que voam para o centro da roda, se jogam sobre os objetos e começam a contar. É natural que isso aconteça. Por quê? Porque quando você faz a pergunta, eles querem responder. Mas para eles responderem a pergunta, eles precisam tocar nos objetos. Então, eles se avançam para os objetos. Calma. Vamos com calma. Eu quero que vocês me digam como é que a gente vai fazer isso. O que a gente precisa fazer? Prof, tem que contar. Mas como que eu vou contar? E eles vão... Posso fazer? A gente tem que organizar isso. Ainda mais é a Viviane, que tem 28 na sala? Acho que é, né? Agora elas estão colocando também sobre a estimativa, que dá pano para manga na minha sala, eu adoro, a Luciane colocou. Isso, Luciane. Euvedina colocou bom dia, problemas com conexão. Tá. Tudo bem, seja bem-vinda, eu sei. A gente não controla esses problemas. A Luciane, acho muito bonitinho que, conforme fazemos, eles vão se metendo na quantidade, que o outro fala, tipo, cara, tá maluco, não pode ser 1000, né? Isso acontece muito mesmo. Gente, como é boa a sala de aula. Eu falo que é o melhor lugar do mundo a sala de aula. Tem gente que não acredita, mas eu acho muito bom. Mas é isso, eles interferem realmente assim, não pode ter 1000, você não está vendo que só pode ter 500, só pode ter 20, eles vão dando hipóteses, né? Na verdade, são hipóteses, a gente põe aqui estimativa, mas mais do que porque não chega a ser uma estimativa em si, né? É mais uma questão de hipótese mesmo, o que eu acho que tem. Algumas crianças têm um olhar assim, de entender que é pouco. Aqueles objetos são poucos para serem 1000. Mas para outras crianças, o conceito de pouco e muito é variado, né? Não é mesmo para todos. Então, cada um põe o que interpreta.
E esse momento de organizar para contar é a hora em que a gente fala, e aí é o cuidado da professora da educação infantil, que ainda bem que a maioria das que eu conheci, das que eu trabalhei, tem esse cuidado de dizer, então tá, então agora, Vânia, diz pra gente como é que você acha que a gente tem que contar. Aí a Vânia vai dizer como é que ela acha. E agora, João Pedro, como é que você acha que a gente tem que contar? Quem concorda com a Vânia? Quem pensou diferente? Quem tem uma outra ideia? Quem quer fazer? Quem, sabe? É aquele momento de conduzir o grupo para essa discussão, porque eles são crianças, eles não sabem educadamente levantar a mão, pedir a vez para a gente anotar num papel e cada um vai falar uma vez. Não, eles falam todos ao mesmo tempo. Então, quem vai conduzir esse trabalho de modo que as crianças consigam perceber o que elas estão fazendo é a professora. Então, nós vamos ter que organizar essas perguntas e essas possibilidades a partir do que aparecer. Então, por exemplo, quando a Luciane colocou, o que fala, certamente vai ter um que vai dizer, não, 1000 não pode ser. Aí você entra, mas 1000, por que não pode ser 1000, gente? Explora, isso mesmo, Luciane, explora essas perguntas, porque eles são essas reflexões que as crianças fazem, incentivadas pelas nossas perguntas, que vão fazer com que elas realmente pensem, mas por que não pode ser 1000? Que não pode ser, sabe que esse momento de pensar sobre, quando eu falei da metacognição, é isso. Opa, eu sei que não pode ser 1000, mas por que não pode ser 1000? Olha que interessante aqui, Fernanda, a Sônia colocou. Destaque da proposta de hoje é a intencionalidade do professor na mediação da construção do conhecimento. Quão importantes são as perguntas investigativas e o olhar do professor. Perfeito. Isso mesmo. Perfeito. Porque amarra com as ideias que a gente tem defendido nos encontros, né? Que as crianças estão jogando, as crianças estão se divertindo com a leitura do livro, mas a gente tem sempre uma intenção. A Luciane, mas eles aprendem os procedimentos muito rápidos, começam a confrontar entre si. Uhum. Acho maravilhoso que crianças trabalhem muito bem no coletivo. A sociedade seria tão diferente se a gente crescesse agindo assim, com certeza, né? Com certeza. Perfeito. Nossa, que ótimo. Ai, Vânia, eu vou fazer mais mesmo até o final do semestre esse curso. Só vai ficar com ela, gente. Eu vou ficar sozinha depois, gente. Como é que eu faço? Aí não. Já colocaram que eu quero. Não, senhora, a senhora vai escrever sua tese. Gente, vocês me ajudam a escrever minha tese, pelo amor de Deus, cada uma escreve uma página. Ai, vamos embora, vamos lá. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Vai ficar guardadinho aqui. Mas, enfim. Então, isso que vocês estão dizendo, gente, é o que precisa acontecer, porque quem aqui é professora de anos iniciais, ali, 4º, 5º ano, mas um argumento que eu escuto muito de professores de anos finais, de 6º ano em diante, que eu também trabalho com essa fase aí, eles falam assim, Fernanda, os meninos não sabem trabalhar em grupo. Quando eles me falam isso, eu falo assim, gente, eles não sabem trabalhar em grupo porque nós não propomos trabalhos em grupo. Como é que eles vão aprender a trabalhar em grupo se eles nunca têm a oportunidade de trabalhar em grupo? Então, é esse movimento que precisa acontecer, desde que acontece na educação infantil, com muito mais propriedade do que com os mais velhos. Então, isso é muito preocupante. Porque se a gente mantivesse esse movimento de construção coletiva de conhecimento, de discussão coletiva das ideias, de saber pensar sobre ouvir o outro disse 1000. Aí você fala, não, mas não pode ser 1000. Então, saber argumentar, saber contrapor a ideia do outro sem precisar desfazer do outro. Acho que essa questão do respeito que a gente constrói nesse processo também é muito grande, realmente. Então, isso são os conteúdos atitudinais
que estavam lá nos PCNs, né? Que a gente trabalha em todas as disciplinas. Essa coisa da argumentação, claro que está mais forte na matemática e nas ciências, né? Porque tem uma linha investigativa também em ciências naturais sobre a argumentação, né? Agora, essa discussão, eu posso discutir com outro, é muito interessante que isso fundamenta a nossa proposta de educação matemática, né? Sem destruir o outro, porque hoje na nossa sociedade a gente está muito polarizado. Então, quando eu quero desfazer, eu desfaço o outro. Gente, a gente está discutindo ideias, né? Então, assim, colocar isso na aula de matemática para a gente viver bem em sociedade. São as ideias e não é o outro, né? Igual quando a gente chama a atenção, é sobre essa ação, não tem a ver com você, pessoa, né? A Alessandra coloca o estudo à noite era muito individualizado. Luciane, tudo bem pensar diferente sobre o mesmo assunto, mas a gente ainda tem dificuldade, né, Luciane? Márcia, existe um curso de uma faculdade americana onde os conceitos matemáticos dos conteúdos do segundo segmento são construídos em grupos. Coloca o nome para a gente, Márcia, da faculdade. Costumo, a Vanessa, introduzir a ideia de conjunto e estimativa com meus alunos, pedindo que adivinhem quantas jujubas tem em uma bacia, quantas moedas tem um jarro, ou quantas bolas de gude tem uma caixa. Isso. A Sônia, perfeitas colocações, Fernanda e Vânia, quanto aos combinados para o trabalho em grupo. Fabiana, os alunos do 4º e 5º ano também apresentam muita dificuldade para trabalhar no coletivo e de partilhar as rodas de conversa. A gente aqui viu no grupo, né, aqui desse curso, que é um curso de extensão, e que algumas pessoas colocaram, tem gente que entrou, não participou. Então, assim, a gente tem uma ideia de trabalho em grupo, que é você faz essa parte, você faz essa parte, você faz essa parte. Não é essa a ideia de trabalho em grupo, né? Mas que a gente ainda reproduz, né? Luciane... O verdadeiro trabalho em grupo é aquele em que todos pensam sobre a mesma ideia, né? Então, se você divide em capítulos, cada um fez o seu capítulo, e aí chega no dia da apresentação, Fernanda faltou, e Vânia fala assim, não, professora, eu não posso falar do capítulo tal, porque esse capítulo é o da Fernanda, e ela não veio. É muito assim. Isso, não é assim? Então, isso não é trabalho em grupo, isso é trabalho individual de um esquartejamento de um material que foi feito. Mas é isso que acontece, né? Luciane, Vanessa, essas atividades são feitas em hotel fazenda, já viu? Que elas estavam falando. Por isso, trabalhava rodas de conversa, trabalhos em grupos desde a educação infantil, a Fabiana falou. Aline, trabalhei numa escola onde todas as séries trabalhavam em grupo, era maravilhoso. Luciane, o que ganhamos no trabalho em grupo é a discussão, com certeza. E hoje a gente está perdendo muito, que a gente só está focado, a gente só recebe no Facebook, nos grupos, as pessoas que pensam iguais a gente não tem o outro lado, né? Porque o ponto de vista é sempre um ponto, né? Se eu pergunto para vocês o que vocês estão vendo aqui, vocês vão falar que estão vendo um título, e eu vou falar, não, eu estou vendo que esse livro é da Artes Nerd, que vocês não estão vendo aí, mas o meu ponto de vista é o outro ponto do lado de cá, né? Então, são essas questões que a gente está perdendo. Seria a pedagogia do projeto, a Márcia está perguntando, né? A Maria Angélica, lembrei da minha formação, como era desafiador trabalhar em grupo, com certeza. Vânia, sim, vejo que isso com relação no Fundamental 2, eles têm o hábito de brincarem com o outro quando não estão entendendo, especialmente quando se faz em grupo. A Vanessa, ainda não vi, Luciane, meus alunos amam, depois come jujubas. Aqui estava falando da estimativa das jujubas, né? Luciane, a pedagogia de projetos não precisa ser necessariamente em grupo. Fabiana, infelizmente, até a faculdade ainda vemos isso. Minha parte. Suzane, realmente, os meus alunos do 6º ano não gostam de trabalho em grupo, os 9º, nem tanto.
A Márcia, no segundo segmento eu faço com compras. A Maria Angélica, importantíssimo construir a proposta com os pequenos. Fernanda, infelizmente, a geração adulta de hoje aborda o ponto de vista humilhando o ponto de vista do outro. Infelizmente. Infelizmente, é. E o que tenha mais visto. Fabiana, aí eu vou te dar a palavra. Como a Fernanda falou, os maiores têm essa dificuldade e a gente precisa trabalhar isso. Precisa. Maria Angélica, verdade, discutir as ideias e não a pessoa. Com certeza. Vamos lá, então. Agora, eu queria retomar eu não vou lembrar agora quem foi que falou da questão do que eu adorei essa ideia, porque a ideia de acondicionar, de agrupar, que é o de colocar jujubas no mesmo pote, colocar... Quem foi que falou, Vânia? Vou lembrar agora. Vou voltar aqui, ó. Volta a ver quem é, só para dizer quem é. Tá, é ótima essa ideia, gente. Essa ideia de ter jarras, potes, sacolas, potes de diferentes tipos, caixas de diferentes tipos, mas também é importante pensar o seguinte. Quando eu falei da coleção e quando as crianças trazem objetos variados, a gente depois cria um critério para essa coleção. Olha, nessa coleção só vai ter coisas verdes. Vai ser uma coleção verde. Então, eu posso ter um carrinho verde, uma boneca verde, sei lá, um prendedor de cabelo verde, qualquer coisa verde. Eu estou falando disso porque a gente tem aquela ideia de que tem que ser os mesmos objetos, né? E nos livros didáticos da década ali de 70 e 80, principalmente, o trabalho com teoria de conjuntos, ele era focado em conjuntos com os mesmos objetos. A gente via um circundado cheio de abacaxis dentro. Então, quantos tem nesse conjunto? Isso passa para a criança, me faz lembrar muito o filho da Renata nesse momento, porque a criança acredita que para ser um conjunto, para caracterizar um conjunto, eu só posso ter coisas iguais, objetos iguais. E não. Eu posso ter objetos diferentes, de acordo com o critério que eu escolho. Por exemplo, quando a professora falou que põe as jujubas dentro do... A Vanessa. Então, a Vanessa pode explorar isso aqui. Gente, olha só, nós temos uma coleção de jujubas dentro desse pote. Mas elas são todas iguais? Não. Geralmente as jujubas têm cores diferentes, né? Variadas. Então, aproveita, Vanessa, e explora isso. Então, a gente pode ter um conjunto com coisas diferentes? Pode, as jujubas são de cores diferentes. Mas eu também, dependendo do meu critério. Eu também... E se a gente fosse fazer um conjunto só de jujuba roxa, de uva? Ou só de jujuba laranja? Ou só de jujuba, sei lá, amarela, verde, entendem? Então, o cuidado que a gente pede para que vocês tenham na questão do acondicionamento e do agrupamento para a gente ter o cuidado de não criar esse entendimento por parte da criança, não fazer com que a criança acabe acreditando ou pensando que um conjunto só pode ser conjunto porque eu tenho coisas iguais. Só objetos iguais. Não, eu posso ter objetos diferentes, mas isso tem que estar de acordo com o critério que nós estabelecemos, que é esse caso. Quando eu fazia trabalho com coleções com os meus pequenos, a gente combinava, tá? Eles traziam objetos, gente, vinha coisa assim, tampa de pote, pote usado de margarina, vinha um monte de coisa assim, bem nada a ver, não tinha nada combinando. E aí a gente colocava aqueles objetos todos na roda e falava assim, gente, vamos fazer uma coleção de coisas, mas quais coisas vão entrar na nossa coleção? Aí eles falavam, a gente vai fazer uma coleção de grandes e de pequenos, por exemplo. Era uma coisa que eles faziam muito. Ou eles faziam coleção, por exemplo, de o que era pote ou o que cabia coisa dentro e o que não era. Então, por exemplo, carrinho não é pote, boneca não é pote, os brinquedos de um modo geral, né? Aí eles faziam assim, vamos fazer coleção de brinquedos e de coisas que não são brinquedos. E assim a gente ia estabelecendo o critério. Mas eles estabeleciam os critérios. Para a gente fazer, aí sim fazer a coleção. Porque até agora, a gente não está colecionando nada. A gente só pediu
os objetos, estamos organizando para contar. E nessa organização para contar, o que acontece? Muitas vezes as crianças querem contar, e aí elas vão contar e elas começam. 9, 10, começam lá do 1, chega a 9, 10, 10 e 1, 10 e 2, como a gente falou na semana passada, né? Ou então eles até vão até o 19, mas chega lá no 19, eles não sabem continuar essa quantidade. Então, nesse momento, é a hora que entra em ação os portadores numéricos que a gente tem na nossa sala. Nós temos fita métrica, calendário, quadros numéricos de todos os tipos, que o ideal é que eles já estejam na nossa sala, do mesmo modo que acho que já falei sobre isso com vocês, do mesmo modo que a gente tem na nossa sala de aula de 5 e 6 anos, elementos que compõem, que constroem um ambiente de alfabetização. A gente tem muitos portadores de escrita da linguagem, né? Tem muitos textos, tem cartazes, tem informativos. A gente tem, nossa sala recheada de elementos para um ambiente de alfabetização. E o mesmo a gente precisa fazer com o ambiente aritmetizador, que é ter o quadro de aniversariantes, o calendário, os calendários, porque eu posso ter um calendário linear, eu posso ter um calendário semanal, os quadros numéricos, que a gente vai ver o seguinte, existem algumas perspectivas que propõem o uso de quadros numéricos até um limite. Mas vocês se lembram do encontro passado que a gente falou, que esse limite, quem nos dá são as crianças? Então, eu posso pôr... Fernanda, na minha sala tem um quadro numérico até 50. Ok, se as crianças falam alguma coisa além de 50, elas vão além desses 50, se elas não forem ainda, pode manter. Mas tem crianças já falando de 60 e pouco, 100 e pouco, 70 e pouco. É bom você já ampliar esse quadro numérico para o 100, por exemplo, para que eles possam começar a despertar o interesse para esse portador numérico e para essas quantidades e para essa contagem. E aí, quando eu falo que os portadores numéricos podem ajudar as crianças a contar, é mais ou menos isso aqui. Se elas, vamos supor que seja uma coleção de bottoms. Olha aqui, só um pouquinho. Gente, ontem minha filha Alice, de 6 anos, me perguntou por que existiam números. Isso foi maravilhoso. E, né, foi a Viviane que colocou, aí a Luciane, isso, foi maravilhoso o projeto. A Luciane estava falando do projeto que ela fez, rodando tampinhas, né, que ela mandou, tá lá tá postado essa atividade, ela escreveu o que ocorreu, né? O que ela respondeu? O que a Viviane respondeu? Ela não colocou aqui, coloca aqui para a gente, Viviane. A Márcia, dando uma olhada em alguns livros de matemática de 4 e 5 anos, pensei em uma atividade para trabalhar sequência numérica com números grandes, ou seja, a partir de 10, usando material dourado, sem falar unidade de dezena e centena. Ok. Depois você descreve mais um pouco essa atividade para a gente, Márcia. Ô, tá? Viviane, abre esse microfone, por favor. Conta para a gente o que foi que você respondeu para sua filha. Oi, eu posso até chamar ela para ela dar um depoimento, que ela estava fazendo... A gente está gravando isso? Está gravando. A gente está fazendo um trabalhinho de construir o alfabetário. E aí, a professora dela ensina ela a contar até na mãozinha as sílabas, as vogais. E aí ela perguntou por que existiam os números. Aí eu expliquei para ela, mas ela vai falar aqui. Fala, Liz, por que você acha que existem os números que a mamãe explicou para você ontem? Pode falar. Tá com vergonha? Eu expliquei para ela o seguinte, que se não existissem os números, a gente ia ter uma vida muito bagunçada. Eu não ia saber quantos anos ela tem, o dia que ela faz aniversário, qual o número de sapato que ela calça, quanto que ela pesa. Aí ela falou da questão do calendário sozinha, que foi o que me deixou assim muito desperta para a aula de hoje. Eu já construí meu calendário. E ela falou assim, inclusive o calendário, né, mamãe? A gente não ia saber nunca que dia a gente ia estar.
E aí ela entendeu. Aí, curiosamente, ela começou a pegar o sapato dela, tentar ver o número que tinha embaixo, tentar ver o número da roupa dela. E aí, hoje, a gente vai ao mercado fazer compra de mês, aí ela escreveu as coisas que ela queria do mercado. Só que eu achei interessante porque ela enumerou, e ela nunca enumera, ela só escreve. E foi muito legal. Gente, isso aí Que bacana. é muito importante esse processo para ela, porque você não respondeu de forma técnica, você respondeu com a questão do uso social, né? A questão social da matemática. Que eu preciso dela para me organizar. Você foi dando vários exemplos, né? Desde questões que são relacionadas a tempo, por exemplo, né? A saber o dia, a questão de tamanho, a saber o número do calçado, a saber a idade. Nossa, perfeito, Viviane, perfeito. A resposta não teria melhor, com certeza. A Viviane está colocando aqui, ó, essa resposta foi graças a esse despertar deste curso aqui de vocês. Que bacana, Viviane, muito bom, bom retorno. Nossa, excelente. Isso aí, por isso que eu falo que às vezes a gente fica preocupado em fazer prova, né, nas disciplinas que a gente faz por aí, e olha, esse depoimento já me mostra o que ela já aprendeu. Não é? Muito melhor, nossa, é muito mais significativo. Parabéns, Viviane, que bom. Sua filha tá bem assessorada aí, coisa boa. Então, meninas, quando eu falo do quadro dos portadores numéricos, então, a criança, quando ela não domina ainda, né, não tem essa compreensão da sequência numérica toda, se ela tem alguma dificuldade, a gente pode usar o portador. Então, vamos supor que a nossa coleção seja de bottoms. Então, eu vou colocando em cima de cada número a quantidade. Aí, no final, a gente faz aquela pergunta, né? Quantos bottoms eu tenho ao todo? Então, ao todo, eu tenho 24, porque o último bottom está sobre o 24. Mas vejam que para execução da contagem, eu preciso colocar um sobre cada número para que a criança associe essa quantidade. Vejam, vocês estão vendo como é complexo para a criança entender? Ela conta colocando cada objeto sobre cada número, mas na hora de falar da quantidade, esse 24, ele não se refere só a esse tigrezinho que está aqui. Ele se refere a todos os bottoms. É que a posição do tigrezinho é o 24º. Mas, ao todo, nós temos 24. Então, esse é um exercício que precisa ser feito com a criança em vários contextos, em várias situações, para que ela, em um determinado momento, ela entenda que ela conta desse jeito e que ela relaciona cada objeto a cada quantidade, mas que aquele número se refere ao total de objetos que a gente tem. E, por fim, tem o registro desse processo, que é o que a Viviane fez que a filha trouxe para ela. Qual foi a finalização do caso desse episódio aí com a Viviane e com a filhinha dela, com a Alice? A Alice trouxe uma lista numerada. 1, quero isso. 2, aquilo. 3, não sei o quê. E aí ela foi colocando. Então, ela já entendeu aliás, ela já entendeu, ela está em processo de entendimento desse uso social. Porque ela agora faz isso. Então, produzir textos coletivos, talvez, Viviane, se fosse você, eu tenho o hábito de algumas situações dos meus filhos, quando eu pude assim, acompanhar mais de perto, eu registrei, porque depois a gente esquece, né? Então, era legal fazer um texto, sério, era legal fazer um texto, você fazer o texto com ela contando, você anotar, fazer a transcrição daquilo que ela disse, e aí, com as crianças em sala de aula, a gente pode fazer textos coletivos, gráficos coletivos, ou pedir para que eles façam um desenho dessas coleções, para que eles não só realizem esse processo de pensar sobre aquilo que eu sei, mas também como forma de registro das aprendizagens deles. Gente, espera aí que eu pedi para o meu marido prender o cachorro, porque senão eu não consigo conversar com vocês. Tá, então, a Márcia colocou, após essa atividade, né,
que você tinha mostrado o calendário ali, podemos pedir ao aluno juntar os botões, né? Isso, podemos pedir e fazer várias atividades ali. Você podia colocar a tela anterior ali, que tinha os botões e o... Isso. Para entender a quantidade, né? Claro, Márcia, para entender a quantidade. Muito legal, Viviane, perfeito. Luciane colocou, Frenet fala sobre o livro da vida. Esse episódio poderia entrar no livro da vida da Alice, com certeza. Isso mesmo. A gente faz, e esses registros, então, a gente está mostrando um trabalho integrado da matemática, né, que não separa essa questão da prática social, do registro, com língua portuguesa, né, então isso é muito importante. Deixa eu compartilhar uma coisa aqui com vocês, que vai na mesma linha do que Enquanto você está separando aí, de lembrar, eu anotava muito mais do primeiro filho do que o do segundo, né? Sempre a gente tem mais tempo, mas eu lembro de uma situação que meu filho queria brincar, e era 2 horas da tarde, aqui no Rio, um sol de lascar, né? Muito forte, e como a gente soprava a sopa, aí ele falou, soprou, né, e falou assim, eu já soprei o sol, já esfriou, vamos sair, né, então, assim, essas questões que as crianças pequenas, né, falam. Tinha até naquela revista, uma revista antiga de leitura de pais e filhos, tinha aquela coisa, criança diz cada coisa, né? É verdade, tinha uma sessão. Dessa sessão que tinha, lembro. E que eu me divertia lendo, porque realmente, né? Vocês estão vendo minha tela aí, gente? Sim. Vocês estão vendo que vocês identificam isso aqui? Fração, né? É um gráfico. Eu já explico o contexto, tá? É um gráfico. Metade dele está lá 50%, João Pedro. Aí lá em cima, do lado esquerdo, 30% Alex, Fernanda 7%, Cláudia 3%, Luísa 10%. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Essa semana foi... Não sei se foi terça-feira, eu acho. Foi terça-feira. Eu estava numa reunião aqui com o pessoal do Matema. E o João Pedro, meu filho de 9 anos, entrou aqui, bateu aqui na porta e falou assim, mãe, faz um círculo grande para mim, porque esse aqui ficou pequeno. Aí ele me deu esse círculo. Aí eu parei, olhei e falei, agora eu estou em reunião. Quando eu olhei, aí eu falei, Priscila, que era a formadora que estava em reunião comigo. Eu falei, Priscila, só um pouquinho. Aí eu falei, João Pedro, vem aqui. O que é isso aqui, meu filho? Aí ele falou assim, esse é um gráfico do tempo da televisão. Aí eu falei, um gráfico do tempo da televisão? Aí ele, olha só, a televisão fica comigo 50%. Com o papai fica 30%. Com a Luísa fica 10%. Você quase não vê a televisão, fica 7%. E a tia Cláudia, quando ela tá aqui, que a minha comadre, ela veio aqui de vez em quando, então de vez em quando ela vê televisão. Gente, mas o que me chamou a atenção é o seguinte, João Pedro está no 3º ano, teve 1 mês de aula no início do ano. Ele não na escola, não foi trabalhado nem gráfico de setores, nem porcentagem. E olha o que ele traz pra gente. Aí eu vou ler para vocês um comentário da Ana Ruth Tarepravo, que é uma pesquisadora em educação matemática também, e que ela é orientadora de matemática da escola que o João Pedro está agora, ele foi matriculado agora, então ele não teve nenhum contato. Então ela pôs aqui, cadê, peraí. Ela botou assim, as crianças têm, como não se emocionar, que coisa mais linda, Fernanda, como não se emocionar. As crianças têm um potencial enorme para aprender. Aí ela fala aqui embaixo que, na verdade, esse conhecimento dele é um conhecimento que ele tem porque ele já viu isso em algum lugar. Então, olha como a gente precisa ter em sala de aula uma escuta muito atenta ao que as crianças já sabem. Porque o que ele demonstra de conhecimento aqui?
ele entende que metade é 50%, porque ele dividiu o círculo ao meio, e isso ele fez tudo sozinho, né? Sem a minha interferência direta. Mas como a Ana Ruth fala aqui, que eu tenho a minha interferência sim, porque eu converso com ele sobre essas coisas, e eu escuto, e eu tenho esse cuidado. Mas eu nunca falei de porcentagem para ele. E o cuidado que ele teve com as proporções também é uma coisa que chama atenção, porque o 30% é um pouco maior do que o 10%, que é um pouco maior do que o 7%, que é um pouco maior do que o 3%. Elas estão comentando aqui, gente, que lindo, que menina inteligente, parabéns, Fernanda. Patrícia, o mais interessante é completar os 100%, né? Porque ele fez 100%. Exatamente. Aí, olha como é importante um ambiente que estimule as crianças. É porque a gente ensina pelo exemplo. Olha como que o exemplo influencia. Porque a Fernanda transpira, respira matemática. Então, a gente ensina aquilo que a gente ama de paixão, né? Não é pelo conteúdo, goste de matemática, também tem isso. Não tem isso. E agora, uma coisa interessante, eu estava com essa minha amiga que é formadora aqui em reunião, né? Aí a Priscila conhece o João Pedro. Aí ela assim, aí eu falei, Priscila, olha isso que o João fez. Aí falei para ela. Aí ela perguntou para ele assim, e quanto que dá isso tudo aí, João Pedro? Aí ele falou, dá 100%. Aí eu perguntei, mas por que tem que dar 100%? Aí ele olhou assim, mãe, porque é o total, né? Como quem diz, como você não sabe isso? Gente, foi muito... Aí ele saiu e eu e a Priscila ficamos aqui rindo e falando assim, como é que... Tá vendo como é que a gente precisa realmente investir nessa escuta das crianças? Então, quando eu falo para você, Viviane, pega a Alice e registra isso e mantenha esse movimento de fazer isso com ela, porque certamente ela vai perceber, como a Vânia falou, ela vai percebendo isso, né? Aos poucos ela vai percebendo esse ambiente. E aí ela vai dando sinais dessas aprendizagens para a gente. Isso é muito importante. Elas colocaram assim, olha como é importante o ambiente que estimule, né, que a auxiliadora colocou, a Vânia, o legal que ele fez a associação da porcentagem ligando a algo do seu cotidiano, e a Viviane, uma verdadeira aprendizagem significativa. A Luciane, a gente precisa acreditar que eles sabem e que podem aprender ainda mais. Uhum. Então, não dá para a gente guardar agora você está no grupo 5, só pode ver até o 10. Não é assim, né? Como é que eu vou dizer para ele? Não fala de porcentagem não, João Pedro. Você só está no terceiro ano ainda. Só no quinto ano fala porcentagem. Como é que eu vou segurar? Porque ele vê o telefone carregando. Quando ele abre a Netflix, fica lá carregando, não sei quanto por cento, não sei quanto. Ele vê isso. Então, não é uma questão de só também eu estimular. As coisas que ele faz, ele vai ligar... acontece isso todo dia. A internet aqui, às vezes, não fica muito boa. Carregando. Aí bota lá 55, 65, 75, até chegar no 100%. Então, não sou eu que digo para ele que é o 100% é o total. Ele vê que 100% é o total. Que toda vez que termina de carregar qualquer coisa, telefone, Netflix, o que quer que seja, chega no 100%. Então, qual foi o entendimento dele? Toda vez que eu falo de total, é 100%. E tá dito, né? Então, essa questão do registro. Por isso que e aí eu guardo. Mas agora, como, assim, engraçado, você falou do seu primeiro filho, Vânia. Da Luísa, eu tenho menos coisas do que do João Pedro. Eu acho que porque a questão do Facebook, dessas coisas das redes sociais, ajudam a gente a fazer quase que um diário. Né? Então, eu tenho mais coisas impressas da Luísa do que do João Pedro, isso é fato. Mas eu tenho mais relatos do João Pedro do que da Luísa. Muito legal perceber o que as crianças aprendem observando. Com certeza. Agora, é uma observação muito atenta, porque todas as crianças estão com essa mesma vivência do celular, de tudo, mas algumas percebem, outras não. A Sim. Luciane, no fim de semana, um lindo garoto, deve ser de 5 anos, olhou meu telefone no carregador e gritou para mim, Lu, seu telefone está no 100, vou tirar da tomada. Ele já sabe que é 100% também. Bacana, isso mesmo. Com certeza. Ele sabe. Então, a gente vai partir para a ideia de que
como é que a gente pode aprender matemática com com trabalho com coleções. Então, a tarefa de colecionar objetos, ela vai, para essa tarefa, eu preciso controlar a quantidade de objetos, controlar o crescimento da coleção, porque aí a gente parte agora do seguinte princípio. Bom, temos lá os objetos. Quais desses nós vamos colecionar? Como eu disse aqui, aquele exemplo. Vamos colecionar os objetos verdes. Ok. Então, toda semana, a professora pede para alguém trazer um objeto novo verde. Cada um traz um objeto novo da cor verde para a gente botar na nossa coleção de coisas verdes. Não importa o que seja. Então, eu preciso controlar a quantidade de objetos, controlar o crescimento da coleção para organizar essa coleção. E aí, o que tem de número envolvido nisso? Eu preciso contar para saber quantos objetos há nessa coleção. Existe um processo aqui de busca e interpretação dos números nesses objetos que é de uso social, que eu estou contando para saber a quantidade que eu tenho ainda ali. Para perceber como a Alice percebeu, a Alice, a filhinha da Viviane, como os números são usados, nesse caso aqui, para quantificar os objetos. Eu posso também produzir e interpretar escritas numéricas, por exemplo, porque às vezes a gente já sabe, vamos supor, que na nossa coleção tem 24 objetos. Como é que a gente vai saber que tem 24 naquela caixa? O que a gente pode fazer para a gente marcar que tem 24 objetos naquela caixa? Para a gente não esquecer. Algumas crianças sugerem fazer um risquinho para cada coisa que tem lá dentro. Outras crianças sugerem desenhar o que tem lá dentro. Desenha o bonequinho, desenha um carrinho, desenha, sabe? Então, eles não vão, muitos deles não vão ainda, logo de início, sugerir. Etiqueta colocar aqui. Isso, etiqueta. O etiquetar é imprescindível nesse processo. E aí, mas assim, deixem que eles digam o que é que a gente vai anotar nessa etiqueta. O que eu preciso colocar nessa etiqueta? E aí não põe uma etiquetas pequenininhas, não. Põe uma etiquetona grandona, assim, na caixa, porque tem criança que quer desenhar, como eu disse. Tem criança que quer marcar com bolinha, uma bolinha para cada coisa, ou um risquinho para cada coisa. E tem criança que vai dizer, se tem 24, prof, qual que é o 24? Como que escreve 24 no número? Aí a gente volta lá no repertório, no nosso portador numérico, que pode ser o calendário, pode ser o quadro numérico, pode ser a própria fita métrica. Vamos procurar o 24 onde é que está? Aí começa o nosso trabalho. Continua, né? Gente, onde é que será que está o 24? Está depois do 20. Está depois do 10. Eles vão dizendo onde eles acham que está o 24. E a gente vai nesse processo para que eles entendam o número como uma ferramenta para resolver aquele problema. Eu preciso dizer, eu preciso manter, eu preciso que a gente saiba. Terminou a semana, hoje é sexta-feira, vamos todos para casa no final de semana. Gente, vamos contar quantos objetos tem na nossa coleção? 24. Como é que a gente vai registrar isso? Para a gente não esquecer, porque a gente pode esquecer no final de semana, chegar segunda-feira aqui e não lembrar que tem 24. Aí vai ter que contar tudo de novo. Não, né? Melhor a gente fazer um registro disso. Como é que a gente pode fazer? Você pode pedir que cada criança faça o seu registro do 24, ou fazer uma roda para definir um registro coletivo. Tudo vai depender do seu grupo, né? A gente conhece o grupo, sabe como que eles se desenvolvem, e vai depender da sua intencionalidade. Se você quer observar como cada um está produzindo, cada um faz o seu 24, do seu jeito. Você pode... Oi, fala, Vânia. Tem mais gente colocando. Márcia, se a coleção é formada por objetos verdes, poderíamos fazer outros subconjuntos no final. Luciane. Exatamente. Na minha atividade, aproveitei o número e usei os alunos que já sabiam grafar. Isso. Como, né? Alguém pode grafar de um jeito, de outro. Isso, com certeza. Vanessa. Quando fiz o trabalho com tampinhas, os alunos trouxeram tampinhas de várias cores e formas. Depois formei grupos e eles mesmos agruparam as tampinhas de acordo com as características.
cores, formas e tamanhos. Após os grupos ficaram responsáveis por aumentar sua coleção, trazendo mais tampinhas relacionadas à sua coleção, e foram registrando numericamente cada tampinha. A Fabiana: Vanessa, eles podem, nessa atividade também, trabalhar com trocas. Isso. E a solidariedade, né? Se tem a tampinha da cor amarela e eu tenho, também eu posso fazer esse trabalho solidário. Patrícia: depois de todas as formas de registro que eles apresentarem, é legal discutir qual a forma de etiqueta que é mais eficiente para a identificação da quantidade. Isso, também. Vanessa: eles mesmos sugeriram as trocas. Que bacana, isso é a solidariedade, né? Fabiana: vários conceitos, igual, diferente, solidariedade, é tudo junto, gente, né? Na educação infantil é tudo junto, nós é que depois vamos colocando em caixinha, vai entrando. Que triste, isso é muito triste, mas é tão bom ver como é que eles produzem juntos, né? E essa coisa alguém aí falou subconjunto, isso é tão importante, gente, porque é um conceito que lá para frente, esses meninos quando chegam com 14, 15 anos, que vão trabalhar com teoria de conjunto mais avançada, 15 para 16, né, quando estão lá no primeiro ano do ensino médio, é um sofrimento tão grande, porque a teoria ela é tão seca, ela é tão técnica, e ela fala só da linguagem algébrica. Se esses meninos tivessem esse conhecimento do que é estar contido e conter, que é uma coisa que a gente trabalha lá no ensino médio, mas não fala dessa questão dos conjuntos, né? Então, por exemplo, quem tem uma jarra de jujubas pode pegar e fazer saquinhos de jujuba amarela e pôr lá dentro e colocar de volta na jarra. Põe todas as vermelhas no saquinho, põe de volta na jarra. Ou das tampinhas. Pega todas as tampinhas azuis, põe no saquinho, põe de volta na caixa. Pega todas as tampinhas verdes, põe no saquinho, põe de volta. Então, olha só, gente. No nosso conjunto, na nossa coleção, na nossa grande coleção, nós temos tampinhas. Mas dentro dela tem tampinhas de vários tipos. Aí você pega o saquinho, tem tampinhas verdes, tem azuis, tem vermelhas, tem amarelas, tem grandes, tem pequenas. Então, para eles entenderem essa relação de conjunto e subconjunto. É isso que a gente precisa manter. E a gente acaba... a gente não, né? Mas os professores os especialistas não sabem disso, não sabem o quanto isso é valioso para a construção do conhecimento, e aí acaba gerando essa dificuldade de aprendizagem lá na teoria de conjuntos, porque os meninos não passaram por essa exploração, né, por essa possibilidade. A gente está aqui no bate-papo, conversando sobre algo. Ó, tem uma conversa paralela aqui na aula. Gente, isso não é justo, gente. Eu estou aqui, ó, sozinha. Ó, isso não é justo. Então, aqui, falando que na nossa época fazíamos isso na prática, com álbuns de figurinha de certos personagens. Colecionávamos e trocávamos uns com os outros e, sem perceber, aprendemos. A Luciane: sim, eu ainda faço com álbuns que são vendidos e com álbuns que eu produzo. A gente pode produzir álbuns, né? Não foi a Fernanda que falou outro dia de um álbum com atividades de 5 anos, 5 coisas importantes, né? Foi. Que máximo, Lu. Viviane: fazíamos com papéis de carta na nossa época, lembra? Ixi, eu lembro. Está denunciando a nossa idade. Amava, Viviane. É verdade. Só, nós estamos com 10, quase 10h30, né? Vamos lá? As crianças hoje em dia trabalham com cartas personalizadas. Vamos lá. Então, a parte de organizar e registrar é quando eles trazem os novos objetos semanalmente. Aí vem as perguntas. Como é que a gente pode saber quantos objetos temos em nossa coleção? Onde podemos guardar a coleção? Como podemos organizar para não perdermos nada e não termos que contar de novo? Será que dá para desenhar? Aí quando a criança fala, vamos desenhar, cada peça que a gente põe, a gente desenha. Será que dá para desenhar todas? Como é que a gente sabe qual número corresponde a uma certa quantidade? Então, essas perguntas é que vão fazendo com que esse processo da coleção tenha um tempo de duração que pode durar
dias, semanas ou meses. Tudo vai depender de como você vai encaminhar e do avanço que vai ter. Porque o que não dá para fazer é ficar fazendo as mesmas perguntas o ano inteiro sobre aquela coleção, né? Então, a ideia é que a gente amplie essas explorações. Então, comparar e ordenar as quantidades que a gente tem dentro da coleção, realizar pequenas adições e subtrações com as quantidades que a gente tem dentro da coleção, fazer agrupamentos, como foi que eu disse, então agora vamos agrupar, tá, tudo ali é verde, mas tem coisas que são, tem brinquedos verdes, tem tampinhas verdes, tem, sei lá, tem potes verdes, sabe, assim, fazer agrupamentos de acordo com algum critério específico que as próprias crianças podem sugerir. Ou começar um trabalho bem inicial de composição e decomposição de quantidades para a contagem. Então, por exemplo, de quantos jeitos eu posso agrupar esses 24 objetos que estão na coleção? Eu posso pegar e colocar as 4 bonecas com os 5 potes, com os 10 tampinhas, sabe? A gente vai criando composições, decomposições. Pega só os grandes agora. Então, tenho 10 coisas grandes e 14 coisas pequenas. Também dá 24. Então, 10 mais 14 também dá 24. Então, essas pequenas composições e decomposições que acontecem na prática, eles estão com os objetos para manipular, é que a gente pode investir. Então, por isso, o trabalho com coleções, ele pode durar o ano inteiro. Porque eu posso avançar. A cada momento do trabalho com a coleção, eu faço uma proposta diferente, para que eles pensem naquela coleção de uma forma diferente. O próprio acompanhar da coleção, do crescimento da coleção, né? E aí a Kátia e a Inês, eu usei uma coleção do Saber Matemática muito antes de conhecer pessoalmente a Kátia e a Inês. Foi no período de 2013 a 2017. Eu usei com os meus alunos de 1º ao 5º a coleção Saber Matemática. Que é uma coleção. E aí, no livro do 1º ano, tem um trabalho que vai o ano inteiro com coleção, desse jeitinho que eu falei para vocês, por isso que eu estou sugerindo. Então, enquanto as crianças relacionam a contagem e a sequência numérica, elas vão se aproximando desses números, como a gente viu com o caso da Alice aqui, em objetos de uso social. Elas fazem estimativas, fazem previsões, vão percebendo como esses números são utilizados e vão construindo esse conceito de número, relacionando a questão da leitura e da escrita. Então, esse que é o nosso investimento, né? E aqui a Vânia trouxe, você colocou esse aqui, Vânia, que é da Rangel, né? Isso, é da Rangel, né? Que como a gente está fazendo esse trabalho da coleção, né? Que a gente está discutindo hoje, mas isso vai perpassar com outros, quando a gente estiver fazendo histórias, jogos, né? Em várias situações. A Rangel coloca os níveis que a criança vai se apropriando, né? Então, nível 1, contagem de 1 e não soma de 10. Ou seja, quando ela está contando acima de 10, ela não consegue se apropriar. Ao separar, ela conta, por exemplo, se a gente já tem lá 42 tampinhas na nossa coleção. Vamos agrupar de uma forma que fica fácil de contar? As crianças até podem chegar aos grupos de 10, né? E aí, quando vai contar, a criança não conta 10, 20, 30, 40. Nesse primeiro nível, elas agrupam por 10, mas contam de 1 em 1 que ela fala. Então, até chegar no 40. Né? Então, vocês veem que elas ainda não conseguem a soma 10 que ela fala aí, é isso. Não é 10, 20, 30, 40, 41, 42, não. Né? Elas chegam até ao agrupamento, porque a gente vai provocando, fazem agrupamento de 2, fazem agrupamento de 4 em 4. Mas será que não tem outra forma de agrupar que fique mais rápido, né? E a gente trabalha com agrupamento 10 por conta da característica do nosso sistema, que é de base 10, né, gente? Então, assim, por isso que é fácil a gente contar de 10 em 10.
que é uma das características do nosso sistema de numeração. No nível 2, eles contam de 10, não coordenada com a contagem 1, ou seja, eu tenho 32 elementos, mas eles contam até 10, 20, 30, mas só tem 2 elementos. Ao invés de eles contarem 31, 32, eles contam 40, 50. Então, eles não coordenam os grupos de 10 com as unidades. No terceiro nível, que a Rangel viu na pesquisa dela, né, quantificação coordenada e intuitiva de 10 e 1. Então, 10 tem 10 uns, ou seja, aí ela já consegue fazer essa inclusão de todos, que o 10 tem 10 uns, o 20 tem 20 uns, então aí ela vai conseguindo coordenar tudo, que é a nossa contagem que a gente faz. Mas isso é para a gente perceber os erros que as crianças vão produzindo e para a gente entendê-las para proporcionar situações desafiadoras, né, nesse nível de compreensão, para que elas avancem, tá certo? Então, esses são fazendo relação com o texto lá da Rangel. Aqui, ainda no bate-papo, tem a Márcia, vários conteúdos que os alunos do Ensino Médio Fundamental 2 que apresentam dificuldades é porque não conseguem fazer a ponte ou não tiveram esses momentos na educação infantil, primeiro segmento. Ou até mesmo, Márcia, o grau de dificuldade, a gente salta, né, desconsiderando o nível da criança também. A Luciane, eu gosto de separar os potes de tinta por cor na sala. A gente conta e faz etiqueta, cada vez uso, fazendo ajustes sem contar tudo novamente. É muito legal. A Luciane, eu bem percebo esses níveis. Esses níveis, é bacana a gente tomar consciência, né, através da teoria, né, nesse sentido, que é uma interpretação da realidade, né, então o pesquisador, ele vê a realidade e organiza, colocando em níveis, né, para a gente perceber. Então, vamos lá. Hoje nós vamos saber o segredo do calendário, hein? Está todo mundo com o material na mão? Agora a gente vai compartilhar com vocês uma experiência de uma professora de crianças de 5 anos e meio para 6, lá de Jundiaí. Mas antes de falar do calendário em si, do que ela fez, eu trouxe aqui um calendário linear, para quem não conhece, né? O calendário linear é um que a gente geralmente deixa ali embaixo do quadro, ele geralmente fica embaixo do quadro ou acima do quadro, mas ele fica numa linha inteira de ou melhor, do início ao fim do mês, né? Do 1 até o 30 ou 31, ou 28, se for fevereiro. Mas vocês percebem que a professora põe o nome do dia e põe o número daquele dia, né? Aquela data, no caso. Então, tem esse calendário linear, que é o primeiro calendário que a gente apresenta para as crianças, geralmente no primeiro ano. E na educação infantil ele já tem, né? Nos 4, 5 anos já tem calendário. Mas geralmente é o linear, que também é parecido com esse aqui, ó. Vocês devem ter visto esse tipo de calendário também na educação infantil, muito comum, né? E as crianças vão lá e tiram o pregadorzinho e vão avançando a cada dia, cada data e no mês referente. E tem o calendário, que é o semanal, que a gente também está habituado, mas ele já entra lá no finalzinho da educação infantil e também no primeiro ano. Então, esse relato que eu vou trazer para vocês, que é o relato de uma professora de uma escola pública lá de Jundiaí, interior de São Paulo, e eu tinha o arquivo que ela mandou, porque eu fazia formação lá em Jundiaí na época, isso foi em 2018, e ela, quando fez que a gente tinha ao final do ano lá na rede, nós tínhamos um seminário de boas práticas, e aí cada professora da escola se inscrevia e apresentava um trabalho que foi realizado durante o ano. Isso foi no finalzinho do ano, acho que foi outubro, novembro.
E eu não achei, gente, esse arquivo. Estou muito triste porque eu não consegui nem mais o contato com a professora e não achei o arquivo, vou ter que procurar depois para eu achar. Mas eu consigo relatar para vocês e a gente vai construindo aqui. Eu vou até sair do compartilhamento, porque eu quero que vocês vejam. Vocês conseguem me ver? Sim, a gente está te vendo. Vocês estão vendo aqui eu atrás. Vou colocar você maior também, né? Não sei. Então pode ser, porque elas conseguem ver, porque o meu computador é fixo aqui, por isso que eu queria fazer com o celular. Você que está como apresentadora, você que colocando... Agora, mas já dá para ver, não dá? Peraí, deixa eu vir para cá. Aumenta um pouquinho a sua tela de novo, como no menuzinho que tem. Está compartilhando? Vocês estão vendo agora? Está compartilhando. Tá, beleza. Isso. Então é o seguinte, gente, olha só. Essa professora, ela fez eu vou contar para vocês do jeitinho que ela contou para mim, tá? Para mim não, para todo mundo que estava nesse evento lá de seminário de boas práticas. Ela começou o encontro dizendo o seguinte, que ela tinha uma turma de infantil 5, mas com crianças com mais velhas, assim, sabe? De 5, todos eles fizeram 6 até o final do ano, nessa turminha dela. E ela disse que ela fez um planejamento para trabalhar o calendário com eles. Da seguinte, vocês conseguiram fazer o calendário de vocês aí? Ela fez o seguinte com eles. Ela combinou assim, gente, no dia 1º de março, isso ela fez com as crianças. Então, no dia 1º de março, ela apareceu na sala e ela levou isso aqui para o encontro. Foi bem bacana. E ela tinha vídeo também, gente, foi demais. Ela levou isso aqui para a sala de aula. Do jeitinho que está aqui. Eu tentei copiar o que ela fez, tá? Então ela escreveu o segredo, ela não escreveu com letra cursiva, ela escreveu com letra bastão, né? O segredo do calendário. E aí ela começou. Aí alguém me perguntou hoje, acho que foi não vou lembrar. Alguém me perguntou hoje se podia começar no domingo. O calendário. Eu falei que pode, que eu comecei segunda, porque a professora lá, o relato que eu estou fazendo é de algo que já aconteceu. Então, lá a professora fez começando pela segunda. Mas pode começar pelo domingo também, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Ela chegou na sala de aula com as crianças e falou, gente, fez a roda, olha o que eu trouxe para vocês. Agora a gente vai ter na sala um novo calendário, que é parecido com aquele que a gente tem na parede. Ela já tinha um calendário semanal lá na parede, mas meio que sem dar muita importância para ele. A Rosane está colocando aqui, o segredo é sempre mais um. Vamos ver. Calma, não, Rosane, você não tem ideia, filha. Você vai ver. Não, espera, as crianças... E tem um comentário do Face aqui também. A contagem numérica está no nosso cotidiano. Isso e eu tenho resistência ao calendário que começa na segunda-feira. O primeiro dia da semana é domingo. Estava sendo graças a Vamos lá. Mas esse fato não tem muita influência aqui, não, porque a ideia não está na questão da discussão da semana, tá? Mas pode começar no domingo também. Nós discutimos isso no dia do encontro lá e chegamos a essa conclusão, que tanto para esse trabalho tanto faz. E aí ela disse para eles, olha, gente, nós vamos fazer um calendário que é da seguinte maneira. A cada dia da semana, a gente vai colocar um palito ou um canudo, tá? Para representar a quantidade daquele dia, né? O que ele representa. E ela também foi numerando. Então, vamos supor, o dia 1º, isso foi no mês de março, ela começou no mês de março esse trabalho. Aí ela foi lá e falou assim, bom, gente, hoje é dia 1º. Que dia da semana é hoje? Hoje é quarta... isso eu não vou lembrar, gente, mas eu vou botar quarta-feira aqui, tá? Quarta-feira. Aí ela foi lá e colou a etiqueta 1 na quarta-feira. Nesse dia, dia 1, eu vou colocar um canudinho no papinho. Por que ela não colocou fixo os números? Porque ela fez isso, gente, durante o ano inteiro. Ela foi até o final do ano fazendo esse calendário. Todo dia tinha o ajudante do dia, né?
Aí o ajudante do dia ia lá e falava, gente, ela fazia um evento, assim, tinha um momento do calendário naquele dia. Começou o encontro, chegou, era no turno da tarde que ela trabalhava, ela falou assim, olha, eles chegavam do almoço, alguns ficavam o dia inteiro na creche, né? E aí eles já sabiam que tinha a hora do calendário, momento do calendário. Então, quem é o ajudante do dia hoje? Ah, é a Fernanda. Então, Fernanda, que dia da semana é hoje? Ah, hoje é quinta-feira. E qual é o dia de hoje? Ah, hoje é dia 2. E quantos canudos, então, a gente vai colocar nesse dia de hoje? A gente vai colocar 2 canudos. E assim ela foi. Ela seguiu fazendo e ela falou assim, gente, só que esse calendário tem um segredo. Aí eles, qual é o segredo, prof? Ah, eu não posso contar. Eu só posso contar esse segredo lá no dia 10. Aí eles ficaram naquela polvorosa, né? Porque ela foi no dia 3, aí o ajudante foi lá, botou 3 canudinhos, no dia 4 canudinhos, no dia 5, tal. Quando chegou no dia 10, eles estavam tão empolvorosa que eles nem queriam saber quem era o ajudante que ia colocar os canudinhos lá no copinho. Qual era o segredo? Aí ela pediu a eles que colocassem 2, 5, mais 5, 10. Aí ela pediu, eu vou pular essa etapa por causa do nosso tempo, tá, gente? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pena que o 10 ficou. Eu vou botar o 10 aqui, tá? Só para vocês. Vocês enxergam ali? Deixa eu ver. Muito pouco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tá o 10. Ó. Aí dá. Aqui dá? Dá. Bom, então aí ela foi lá e colocou. Aí o ajudante foi lá e colocou os 10. Aí ela foi o seguinte, gente, o segredo desse calendário é que toda vez que a gente tiver 10 palitos ou canudinhos, nós vamos fazer, ela chamou de amarradinho, tá, gente? A gente tem uma questão com amarradinho, porque o que eu quero que a criança comece a se apropriar da linguagem matemática. Eu vou falar de agrupamento. Ela falou amarradinho, mas eu vou falar agrupamento, tá? Então, toda vez que a gente tiver 10 canudinhos, nós vamos fazer um agrupamento. Então, eu pego esse... Onde eu larguei meus elásticos? Já não lembro mais. Você sabe onde está? O meu ajudante sabe onde está, gente. Isso que é bom ter auxiliar de classe, viu? Elas estão perguntando aqui, enquanto do auxiliar, e sobre o final de semana, os alunos também colocam os valores? Calma, vamos chegar lá. Chegar nessa discussão. Tinha briga para ser o ajudante da segunda-feira. Porque o ajudante da segunda-feira era o que tinha a incumbência de preencher os canudinhos do sábado e do domingo. Então, como não tinha ninguém na escola, não tinha aula sábado e domingo, o ajudante da segunda-feira era aquele que tinha a responsabilidade de fazer. Eu teria mesclado, né? Mas ela seguiu nessa linha. Mas eu teria, sei lá, eu teria pedido para outras crianças fazerem. Mas, enfim, faz o agrupamento, fez o agrupamento, bota de volta no 10. Dia 11, o ajudante vai lá e coloca os 11 canudinhos. E volta e senta. A professora falou, ué, mas você não está cumprindo com o nosso segredo? Quem lembra do segredo do calendário? Ah, prof, que quando tem 10 tem que fazer, mas ele tem 11. Mas vamos contar? Ela tirou os 11 palitos, ele pôs os 11 palitos soltos, tá? Os 11 canudinhos soltos. E aí ela foi para a roda. Ela foi para a roda, pegou os 11 palitos e espalhou no chão, na roda, e perguntou para eles, gente, quantos palitos tem aqui? Aí eles contaram, tem 11, prof. Tá, mas e a gente consegue fazer um agrupamento de 10? Com 10 palitos? Ou com 10 canudos? Dá, prof, mas aí vai ficar solto. Tem um que fica sozinho. Mas não importa, a gente não combinou? Não é o segredo do calendário? Toda vez que eu tenho 10, eu tenho que fazer um amarradinho, um agrupamento? Aí eles fizeram um amarradinho do 10 e colocaram esse amarradinho lá no 11 e
Assim o calendário foi até chegar no dia 20. Quando chegou no dia 20, e aí, a partir do dia 11, eles começaram a perceber que sempre dava para ter um agrupamento. E aí sobra. Ah, prof, mas hoje sobrou 2. Aí o outro, é porque é dia 12. Ah, hoje sobrou 3. Ah, é porque eles, concluindo, né? Ah, sobra 3 porque é 13. Aí a professora começou a perguntar. Ela falou assim, gente, mas amanhã é dia 14. Será que vai sobrar amanhã? Aí eles começavam a pegar os palitinhos, os canudinhos e contar e dizer. E eles já previamente separando, dizendo, vai, amanhã que vai sobrar 4, prof. Vai sobrar 5. E assim ela foi. Naturalmente explorando com eles. Então, chegou no dia 20, eles fizeram os agrupamentos e disseram que não sobrava nada, mas que deu para fazer 2 grupos de 10. E eles foram assim até o dia 31. Ela escolheu começar em março para que eles tivessem até o dia 31. Ela disse isso para a gente, né? Que ela planejou começar em março justamente para ter o dia 31. E aí, meninas, ela seguiu com essa exploração até o final do ano. Como eu falei, essa apresentação dela foi em outubro, bem final do ano mesmo. E aí ela disse que lá pelo mês de agosto, um dia lá, no final do mês de agosto lá, eles fazendo o calendário, como todos os dias eles vinham fazendo, ela disse que um grupo de crianças da turma dela chamou ela e falou assim, prof, a gente descobriu qual é o segredo do calendário. O segredo do calendário não é a cada 10 a gente faz um amarradinho. Tem outro segredo. Aí ela perguntou, qual é o segredo? Eles disseram o seguinte, o segredo, prof, é que, por exemplo, quando tem 14, tem um amarradinho. Quando tem 24, tem 2 amarradinhos. Quando tem 31, tem 3 amarradinhos. Olha só, aí as crianças foram com ela até o calendário, porque ela tinha esses escritos nos dias, né? Então eles disseram assim, professora, prof, o segredo é assim, ó, esse aqui é o de 2 amarradinhos. Quando o dia tem assim, ó, é que tem 3 amarradinhos. Foi isso que eles descobriram um novo segredo. Que aumenta. Então, vejam como é que foi a exploração. Aumenta de 1 em 1, sim, mas a cada dia sobra mais, até que chega um momento em que eles agrupam e não sobra. Olha quanto conhecimento do sistema de numeração decimal está implícito no trabalho com o calendário. Então, as crianças agrupam 10. Quando chega no 20, eu tenho 2 agrupamentos de 10. Quando chega no 30, eu tenho 3 agrupamentos de 10. E ela não falou, e que foi... Quando ela começou a falar, quando ela chegou nessa parte, eu fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, será que ela vai falar de unidade, dezena e centena com essas crianças? Já estavam sofrendo, né, gente? Aí, não, ela não falou. Ela terminou o ano. Então, isso foi no finalzinho, né? Eu já tinha terminado já o trabalho com o calendário. Vou tocar aí no meu calendário. Ela disse... Aí, ela terminou o trabalho aí. Então, ela preparou o terreno, ela deixou a turma prontinha para lá no primeiro ano a professora avançar nessa questão de falar, que também no primeiro ano não é o que acontece, né? Não é no primeiro ano que a gente fala disso, mas ela já preparou as crianças para entenderem essa relação de agrupamento de 10. Então, vejam como que esse trabalho feito no primeiro ano, se ele for feito no primeiro ano, é perfeito, porque você fecha o primeiro ano com essa compreensão de que a cada 10 eu agrupo, e lá no segundo ano a gente começa a trabalhar essas ideias da posição das ordens no sistema de numeração. Então,
a gente não sistematizou isso aqui, mas o fato das crianças perceberem alguém falou aí da contagem de 1, que aumenta de 1 em 1. Mas, assim, o fato de eles terem olhado para o calendário... Agora, imaginem, aqui ele está em branco, assim, né? Mas imaginem o calendário todo etiquetado, do 1 ao 31, e eles percebendo que tem 2 amarradinhos no 21, 2 amarradinhos no dia 22, 2 amarradinhos no dia 23... 2 agrupamentos no 24, e quando chega no 30, eu tenho 3. E a relação que eles fizeram entre a quantidade de agrupamentos e o algarismo que está na posição, na ordem das dezenas. Isso, Fernanda, foi... Colocar aqui, ó, quando você falou de amarradinho e agrupamento, a Sônia colocou amarradinho, amarradão no PENAC de matemática, quando aborda unidade de dezena e centena. A Márcia, essa atividade tinha a ver que eu pensei usando material dourado. A Sônia, Luciane, semanalmente propõe um jogo para iniciar as atividades. O vencedor é o ajudante, porque elas estavam colocando como que elas selecionavam o ajudante, né? Combinamos, registramos em uma lista o nome dos ajudantes, pois, já que foi ajudante, não pode ir novamente, até que todos participem, para estimular a participação de todos. O vencedor, né? Então, são várias formas da gente definir quem são os ajudantes. Até essa discussão com a turma é situação-problema, né? É uma situação-problema que ajuda a tomar as decisões, né? A Luciane falou que utiliza a ordem alfabética. Perfeita vivência na construção das dezenas, a Sociana colocou. Viviane, incrível, adorei. Já vou pôr em prática com a Alice, que está na parte. Essa Alice vai ter mais. Eu pensei na Alice, Viviane, juro para você. Vai fazer o IME. Eu chamo de família 10, 20 e 30, e assim por diante. Ó, adorei essa sua estratégia de desligar o compartilhamento, ficou ótimo, a gente viu, eu acho que todas, né, deu para acompanhar direitinho, ficou bem visível. Ficou bom, né? Então tá, aí meninas, então o calendário, vocês viram que para além do que a gente já faz com o calendário, que é a contagem do tempo, tem todo o objetivo do calendário em relação ao controle e à medição do tempo. Mas, além disso, para comparação de números e memorização da sequência numérica, também tem essa possibilidade da gente caminhar para o entendimento ou para o conhecimento de aspectos que são fundantes quando a gente vai falar de sistema de numeração decimal. Então, eu achei, assim, fantástico, e, assim, ela levou os vídeos das crianças, ela levou fotos, ela levou muitos registros, então foi realmente incrível o depoimento dela, a apresentação dela, eu fiquei muito feliz de ver como ela avançou com aquelas crianças, e ela não foi além do que ela deveria, né? Porque ela poderia ter chegado e falar, gente, cada um desses agrupamentos é uma dezena. Meu medo era ela ter feito isso. Vânia, eu estava suando no dia. Eu falei, e ela foi chegando no final. Elas não apresentavam isso antes, não? Assim, não tinha um registro anterior da apresentação delas? Você ficava... Não, Vânia, era bem... se fosse gestora lá da rede, eu não faria isso, porque é uma exposição muito grande, porque lá eles reuniam todas as escolas da rede municipal, lá de Jundiaí, eram 2 ou 3 professoras de cada escola, de acordo com as inscrições, mas assim, eram 2 dias, eu ia para Jundiaí e ficava lá 2 dias, só assistindo a apresentação das professoras, do que elas fizeram durante o ano todo. Uhum. Mas eu achava que podia ter
uma apresentação, mas elas disseram que tinha para a coordenadora da escola. Ah, tá. Mas mesmo assim, eu não tinha visto antes, então eu estava tensa, achando que ela ia finalizar. Porque isso eu acho que é importante quando a gente está fazendo esse trabalho, né, de acompanhamento enquanto coordenadora, enquanto assessora ou formadora, né? Qual o local, independente da posição, a gente discutir antes para não expor também a professora, né? Então, assim, quando eu assisti a aula das professoras, eu tinha esse cuidado de preparar a aula com elas. Quando eu ia observar, filmar a aula delas, né, enquanto coordenadora, eu participava do planejamento, a gente discutia o planejamento, depois a professora via o vídeo primeiro, e depois é que a gente passava no grupão, depois que ela me autorizasse, né? Claro, porque eram por inscrições, por exemplo, porque eu era formadora do Matema, eu ia todos os meses, então eu fui em fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro. Então, todo mês eu ia e a gente fazia um dia inteiro de formação, todos os meses. E, é claro, nas conversas, elas diziam o que estavam fazendo, e essa professora falou para mim desse calendário, mas ela não falou com tanto detalhe. Então, eu já sabia eu tinha uma ideia do que ela estava fazendo, mas eu não tinha, assim, a ideia toda, e nem sabia da conclusão, porque a conclusão ela não tinha me falado. Então, eu fiquei preocupada dela ter avançado com as crianças tão pequenas ainda falando de unidade e dezena, mas ela não falou e foi ótimo, ela fez o fechamento, e aí ela fechou e falou assim, aí eu deixei o terreno pronto para os professores do primeiro ano. Falei, parabéns, parou no lugar certinho, né? Então, outras explorações com o calendário, como essas que eu coloquei aqui, são explorações que envolvem, que reúnem contagem e tempo. Né? O calendário como instrumento de medida de tempo, mas também usado para a questão da quantificação. Quantos domingos tem esse mês, que dia vem depois do aniversário de João, em que dia João fará aniversário, pinte de azul os dias entre 11 e 20. Tem várias explorações que falam do tempo, mas que a gente pode aproveitar para a questão da construção do conceito de número que é o nosso foco aqui, né? Então, eles fazem, além de organizar o tempo, localizar os acontecimentos no tempo, eles fazem contagens, comparam quantidades, observam regularidades, que foi o que essas crianças fizeram. Eles viram que tem 2 agrupamentos, quando eu tenho 20, 21, 22, 23, 24. Eles viram... e comentaram que os palitos que sobram é o outro número. Aquele outro número é do palito que sobra. Então, essas conclusões, elas estão dentro da observação de regularidades. Eles perceberam que toda vez que aparece, que sobra palito, aquela quantidade coincide com o número que está, ou eles não falam algarismo, né? Com o algarismo que está na ordem das unidades. E aí fazem pequenas adições e subtrações, fazem agrupamentos e criam essas composições e decomposições. Então, tudo isso é possível ser feito no calendário. E aí, para o nosso... Elas colocaram aqui, a mágica da atividade já começa no nome que ela escolheu para o calendário e sua primeira abordagem. O suspense, é ótima estratégia. É verdade. Rosane, aqui elas estão trocando, que também chamam de família 10, 20 e 30. A Luciane, na sala vamos pintando cada dia, e os dias que não temos aula, nós piscamos. Que não falta o mês todo, ganha prêmio. Porque tem a questão da frequência, né? A Luciane, pode voltar o slide para eu tirar a foto? Deve ser a do... De qual? É essa, Luciane? Essa aqui? Sim. Sim. Ok. Deixa aí. Vocês podem dar print screen na tela também. Não, e vai para vocês, gente, esses slides, né? Vai ficar lá, isso, a gente deixa assim, fica disponível lá para vocês. Então, vamos ver o nosso próximo encontro, que nós estamos na contagem regressiva. Nosso próximo encontro eu nem sei que horas tem agora, são 10h59. Não, até que a gente não está tão atrasado assim. Então, tem, como sempre, né, as nossas tarefinhas. Então, tem uma leitura do texto da Priscila Monteiro, que é um texto muito bacana de ler, que é da revista Avisa Lá, que é uma produção muito
importante na área da educação, né, Vânia? Eu gosto muito dessa revista. Eu assinei o Avisalá há um tempo, mas depois parei. Avisalá, eu cheguei até a fazer um curso para experimentar, como era curso online, assim, mas não tinha essa interatividade que o nosso tem. Não. Avisalá é fantástico. É porque você só... É como se fosse uma plataforma do Avo, um Moodle, né? Que você vai postando as atividades, a pessoa te dá um retorno, mas não tem essa atividade síncrona. Não, essa sincronicidade aqui é fundamental. Então, essa leitura do texto da Priscila Monteiro, porque essa leitura, gente, vai conversar diretamente com o que nós vamos trabalhar no próximo encontro. A gente está fazendo bem aula invertida com vocês, tá? Para quem está trabalhando online com seus alunos aí, essa é uma boa estratégia, né? A gente dá alguns direcionamentos antes para garantir algumas discussões no nosso encontro virtual aqui, no síncrono, né? Então, tem lá, vai estar disponível para vocês esse texto para leitura. Aí tem algumas hipóteses de escrita numérica de crianças que a gente pede que vocês analisem. Então, o que a criança sabe quando ela responde aquilo e o que ela não sabe quando ela responde aquilo. Quer dizer, o que ela sabe, o que ela precisaria saber, digamos assim, para responder corretamente. Então, essa segunda é uma tarefa. E a terceira tarefa é que vocês destaquem, a respeito do que vocês lerem no texto da Priscila Monteiro, vocês vão destacar o que vocês não sabiam. Quais foram as coisas assim, nossa, isso aqui eu nunca tinha ouvido falar. isso aqui é uma novidade para mim. Isso aqui eu pensava isso, mas não sabia que isso era assim, né? Porque às vezes acontece isso, né? A gente tem uma intuição, mas não sabe que isso teoricamente está fundamentado. E a gente pede, né, para vocês trabalharem em grupo, tá, gente? Eu acho que os grupos estão bacanas, vocês têm trabalhado, né? Então, discutam o que as crianças sabem, o que não sabem com essas hipóteses que a gente colocou lá, essas situações. E aí vocês vão poder fazer o trabalho em grupo que a gente não está podendo fazer se fosse presencial. A gente iria fazer essa atividade com vocês lá presencial, lá na FFP. Né? Verdade. A ideia desses coletivos era que vocês estivessem juntas, mas como a gente não tem, então a gente está substituindo por essas tarefas. Colocar aqui a Adriana, que está no Facebook, a aula de hoje foi sensacional, parabéns. Muito bacana essas informações sobre o calendário, né? Porque a gente às vezes não dá tanta importância, né? É uma coisa que está tão todo dia ali, né? A gente está sempre com o calendário na sala. E uma reflexãozinha para a gente encerrar nosso encontro, né, que essa matemática do tempo, já que a gente estava falando sobre o calendário, sobre a demarcação do tempo, né, que ela é simples e que a gente tem menos do que pensa e precisa mais do que acha. Adorei essa frase aqui. E é isso, gente. Então, colocar aqui também que a vantagem de ser à distância é que eu não faria se fosse presencial. Gente, sabe que eu já pensei isso também? A gente tem prós e contras mesmo, né? Tem. Gente, maravilha, parabéns para a equipe que colocaram. Vocês assinaram a lista, porque a lista de presença é bacana para a gente estar acompanhando. A Alessandra faz perguntas para vocês da aula também, e isso é bacana para a gente pensar sobre como o nosso grupo trabalha com formação, didática, para a gente repensar a nossa formação, para a gente estar escrevendo sobre isso, né? E a gente convida vocês também, vai ser no dia 22, né? Deixa eu ver o calendário aqui. Dia 22 a gente vai ter uma roda de conversa, né, Alê? E vou pedir para a Sônia ficar um pouquinho na sala quando a gente terminar, por favor, que eu gostaria de falar com a Sônia. Ixi, a professora chamou, mas não é nada não, Sônia. A professora chamou para conversar, coisa séria, não, é uma coisa boa.
Fernanda colocou, gratidão a todas pela presença, pela participação, interação, esses encontros são de uma riqueza incrível. Gente, vocês não imaginam como isso nos alimenta, né? Porque ainda mais que a gente, professora, o olho no olho, eu acho que vocês também que estão sentindo falta das crianças, esses momentos de interação, né, são fundamentais mesmo que virtualmente. É verdade. A Alice quer aparecer. Pode? Pode sim. Claro, Alice. cadê você, Alice? Coloque Alice, Viviane. A Aline está pedindo a lista, eu coloquei aqui, ó, no Google Form. Deixa eu colocar de novo. Alice, curso excelente, grata por aprender tanto com vocês. A gratidão é mútua, né? Patrícia, esses encontros estão me fazendo sentir saudade de trabalhar com as crianças pequenas. Está negando o acesso à câmera, porque quando você entrou pela primeira vez, se você não habilitou, deixa para a próxima, Viviane. Faz um videozinho, ô Viviane, faz um vídeo dela e põe num grupo lá de WhatsApp, então. Isso. Estamos aprendendo muito com vocês. Ok, a Viviane vai colocar um vídeo no combinado. E a gente com vocês. Coloquem as dúvidas, porque as dúvidas nos fazem refletir também, tá certo? Então, um beijo e um queijo para todas. Sônia, quando não saia, não. A Alessandra também fica